pessoal. Ai, hoje eu tô com uma convidada. Eu tô... Como que eu posso falar? O assunto é muito importante, mas vocês não liguem pra mim. Liguem pra ela, escute o que ela vai falar, porque o assunto é muito importante. Vocês não podem perder esse programa até o finzinho. Tem dicas pra você, mulherada, e homens também. Sim. Até o final. Mas antes, eu vou mandar abraços, tá? Eu vou mandar um abraço pra Terezinha, lá de Itacoaxetuba, minha irmã, que eu amo de paixão. Pra Tati, pra Camila, pra Ariane e pra Cal. São as profissionais da beleza, que a partir de agora eu vou falar muito delas, porque nós temos uma patrocinadora que é distribuidora de cosmético, essas coisas. Então eu vou estar sempre falando da profissional da beleza, que eu respeito muito. Fora um monte de outras que eu conheço, que eu vou falando o nome quando eu lembrar, tá bom? Amo vocês. Beijo. Também parabéns, porque ontem foi o aniversário do Aglailton. Aglailton do Lava Rápido KS. Um beijão pra você. E hoje, em especial, um beijo pro Thiago Batalha. Mua! E pra Tainá, minha filha do coração. Amo vocês de paixão. Feliz aniversário pra vocês. E doutora Lênia, que vai ter uma participação com o nosso pod de hoje. Muito obrigada pelas perguntas e um grande abraço pra você, tá bom? Beijão. Agora eu vou apresentar pra vocês a Aline Pinheiro. Boa tarde, Aline, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Eu tô bem, muito obrigada por ter aceito participar desse programa. O assunto que traz você aqui é muito polêmico, mas é muito importante. Todas as pessoas, todo ser humano precisa saber desses assuntos. Eu gostaria que você se apresentasse, olhando para lá, Tá bom. e fizesse a sua apresentação. Tá bom. Bom, meu nome é Aline, então tenho 30 anos, sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. O que é, né? As pessoas perguntam, o que é fisioterapia pélvica? Trabalho com disfunções sexuais, incontinência urinária, incontinência fecal, vaginismo, endometriose. Trabalho com uma paciente no pré-parto, no pós-parto também. Então, a gente trabalha com toda a parte de assoalho pélvico, né? Que é a parte que sustenta os nossos órgãos ali, onde tem a nossa parte reprodutora também. Então, eu já sou fisioterapeuta há 8 anos, trabalho com movimento, né, há 8 anos, e nos últimos 3 anos tenho me especializado nessa área aí de fisioterapia pélvica. Interessante demais, Aline. Quando eu te conheci numa palestra, eu achei muito interessante, porque algumas coisas que você falou, eu só achava que tudo precisa de remédio. Ou não tem mais jeito, como incontinência urinária, essas coisas todas. E aí, essa semana que eu te convidei para vir aqui e tal, eu estava assistindo um programa que eu fiquei, assim, um pouco curiosa, né? É um programa que está aí na mídia, é um jogador de futebol novo que convidou uma menina para passar uma tarde com ele num hotel, não sei se você viu isso. Vi. E acabou que ela veio a óbito. Foi. E não descobriram nada, parece que estourou a parede, alguma coisa assim. Eu fiquei impressionada com essa informação. E aí, é melhor ainda para nossa entrevista, entendeu? Sim. Porque fisioterapia pélvica, para mim, era uma coisa que não existia. Porque uma vez que você tem incontinência, qualquer tipo de incontinência, é pro resto da vida. Outra curiosidade também que hoje nós vamos esclarecer nesse programa é a idade, tá? Não tem idade, né? Porque até então você pensa que incontinência urinária, incontinência fecal, é para pessoas idosas. Que idoso hoje em dia tá complicado, porque idoso hoje é acima de 80 anos. E, no entanto, eu tive conversando com algumas mulheres com 30 anos com incontinência urinária. Então, eu tenho a doutora Lênia, que eu a conheci em Natal, e conversando sobre você, ela fez algumas perguntas. Você vai colocar ela agora, Samuca? Quer colocar agora? O que você acha, Aline? Pode Ou ser. você quer falar mais sobre o assunto, depois a gente responde as perguntas dela? Eu vou até falar uma coisa importante sobre idade, tá? Eu escolhi fisioterapia pélvica desde que eu entrei na fisioterapia, apesar de ser uma área pouco conhecida. Por quê? Quando a gente for criança, a minha família inteira, até me expondo aqui, mas assim, eu sei que vai ajudar outras pessoas, a gente dava risada e fazia xixi. E as pessoas achavam que era normal. Dá risada, faz xixi, é da família e tudo, não sei o quê. E a gente pensava que isso era normal. Quando eu começo a pesquisar sobre fisioterapia pélvica, eu descubro que minha família tem uma incontinência urinária hereditária.
Meu Deus, não sabia disso. Tem essa também? Tem. Isso é novidade, eu não estudei sobre isso. Incontinência urinária hereditária? Exato. Uau, não sabia. Então, nós, todas a família, as minhas tias, a minha mãe, minhas primas, todas mulheres, tinham essa incontinência desde criança. Então, a gente achava que era normal. Ai, faz xixi porque eu tô dando risada, é normal, eu tô apertada. Mas não. Quando eu entro na faculdade, eu descubro que, na verdade, isso era uma disfunção que a minha família tem e desde sempre teve. Então, mais ainda que eu posso dizer sobre a fisioterapia pélvica como causa própria. Porque eu tratei a minha incontinência urinária porque eu tinha desde criança. E mesmo sendo hereditária, que fala, mesmo sendo hereditária, tem tratamento? Tem, porque é um músculo fraco. Pensa que a gente tem um músculo que ele já tem tendência a ser fraco e, de repente, a gente começa a fazer uma... Porque a incontinência urinária, quando você dá risada, é uma incontinência urinária de esforço. É quando você dá risada, a sua barriga aperta o seu assoalho pélvico e você perde urina. Então, começamos a ver isso. Eu falava com minhas professoras, eu comecei a pesquisar que, na verdade, isso era algo que a minha família tinha, mas que tinha tratamento. É que a gente não sabia, porque era algo totalmente novo. Porque até hoje é algo novo. Imagina 30 anos atrás, né? Nossa. Então, as pessoas não sabiam que existia uma especialidade que cuidava especificamente disso. Algo novo e completamente, eu não sei se devo falar, sigiloso. As pessoas têm receio. No mundo, no século XX. É tabu, né? A pessoa tem receio, tem preconceito de falar sobre isso. Eu faço alguns tratamentos numa clínica em Mogi das Cruzes, uma clínica muito boa, que eu tô gostando muito. E lá, conversando com as pessoas, eu faço tratamento lá de fisioterapia. Fisioterapia mesmo, ortopédica. E lá tem algumas coisas para quem tem essas disfunções. E eu vejo nos bastidores as pessoas falando com receio, com vergonha, com medo. E esse mesmo medo chega dentro do consultório clínico, que os médicos têm que ficar investigando, porque a pessoa não tem coragem de falar. Sim, eu já perdi pacientes, assim, acabei não atendendo, porque ela me procurou, ela tinha até medo de falar o que ela tinha, era uma incontinência urinária há 15 anos. E ela falava assim, porque eu perco um pouco de urina, e ficava assim toda... Não sabia como me dizer. Quando eu fui fazer a nossa avaliação da fisiopélvica, é uma avaliação ginecológica. Então, eu vou olhar assoalho pélvico, vagina, eu vou olhar, porque eu preciso avaliar o músculo. E aí, ela não quis. Ela não quis fazer, ela ficou com muita vergonha, falou, não, eu prefiro não fazer, e ela não fez o tratamento. Olha, quer dizer, vai ficar o resto da vida com problema, porque se ela não quis falar com você, que é especialista no assunto, vai levar isso pro resto da vida. Ela disse pra mim que usava de 10 a 15 absorventes por dia. Poxa vida. Porque o absorvente ficava cheio de xixi. Inclusive, é uma forma da gente fazer a gente analisar quanto que você perde de urina, é o teste do absorvente. Você usa o absorvente, a gente pesa o absorvente. E aí você consegue saber mais ou menos quanto que você tá perdendo de urina. Porque tem também essa quantidade que mostra o tamanho do estrago, do problema, assim, exato. do problema. Porque eu falo sempre pra todo mundo que me procura, nenhuma gota é normal. Nenhuma gota. Porque você tá perdendo alguma gota, alguma coisa tá errado. Eu falo assim também, Deus fez tudo perfeito. Deus não fez. Com certeza. Deus não fez. Mas aqui a gente já perdeu uma gotinha. Não, ele fez tudo perfeito. Pra ficar vazando o tempo todo. Não foi pra isso. Ele fez uma coisa que fechasse, né, ali. Quando ela começa a abrir, sinal que o músculo tá perdendo força, tá cedendo e você começa a perder a urina. Então, às vezes, a pessoa dá um espirro, perdi uma gota. Mas é só uma gota. Mas daqui a pouco vai virar mais um pouco, que vai virar mais um pouco, e de repente você tá fazendo xixi e você nem tá sentindo. Poxa vida. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem como mulher. Porém, a prevalência é muito maior em mulher. Muito Por conta maior. do útero, por conta de filho, por conta essas de coisas tudo. todas. Porque quando a gente tem filho, também vejo muitas pessoas falando assim, eu tive filho e eu perdi na gestação. E a médica disse que é normal. Não é normal. Por mais que você esteja com peso, né, sobre o seu assoalho pélvico, não é normal. Porque você tem que fazer um fortalecimento. É igual você ir pra academia, fortalecer seu braço, sua perna. Você vai ficar caindo na rua e vai falar assim, é normal porque eu sou fraca? Não é a mesma coisa. Você vai ficar perdendo urina e vai falar, é normal porque meu músculo tá fraco? Eu preciso reabilitar ele. Então, as disfunções, ela vem nesse sentido, de nós reabilitarmos o músculo. Então, toda a parede do assoalho pélvico, todo ali onde a vagina, onde fica sustentando os órgãos, é músculo. Então, eu reabilito o músculo. Então, a gente vai trabalhar com o músculo através de exercícios. Que fantástico, eu não acredito que existe esse tipo de tratamento. Mas vamos colocar a doutora Lênia, que ela é do Rio Grande do Norte. Aliás,
Um beijo, doutora Lene, um beijo pra vocês do Rio Grande do Norte. Nízia, minha querida, beijão, Sabrina, Hortência, beijo pra vocês. Eu queria colocar as perguntas da doutora Lene, porque quando eu conversei tem muito a ver e é muito importante uma pessoa que cuida de... a doutora Lene, ela tem um hotel de idosos no Rio Grande do Norte, Natal. Olha que coisa chique. Chique. E ela tem... quando eu comecei a conversar com ela, eu, na minha ignorância, achando que essas coisas que você trata era só para idosos. Quando eu conversei com ela, que eu percebi que não, que tem pessoas de 40, 30 anos que têm esse tipo de problema. Olha que interessante. Então, ela preparou umas perguntas, já que ela é especialista, para fazer para você. Porque ela vai te perguntar. Você pode colocar? Coloca a apresentação para o pessoal conhecer a doutora Lênia, né? Não sei se vai dar para colocar tudo, porque é muita coisa e o nosso tempo é curto, mas vamos lá. Coloca a apresentação dela. Olá a todos, sou Lênia Lucena, médica há 27 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desde 2008, ao entrar na sociedade do Paço das Palmeiras Hotel Geriátrico, venho me dedicando ao estudo do envelhecimento saudável e com qualidade, buscando, né, essa qualidade. E daí passei a estudar, né, sobre a geriatria, né, participo de congressos, atualizações, sempre no intuito de estar aprendendo e podendo atuar melhor, né, junto aos meus hóspedes. E com esse estudo veio também o interesse por cuidados paliativos, né, já que a terceira idade, com o envelhecimento da população, que está ficando assim bastante longeva, a tendência a se desenvolver quadros demenciais e doenças crônico-degenerativas tem aumentado muito. Então, a gente não pode pensar no envelhecimento sem também pensar na situação de que podemos ter comorbidades que necessitem, sim, de um acompanhamento com cuidados paliativos para uma vida mais tranquila, mais sem dor, sem sofrimento, né? Isso não quer dizer que nós podemos envelhecer, sim, bem e sem comorbidades, claro. E é isso que a gente tem buscado sempre, tá? Estou participando desse podcast a convite de Eliana Oliveira, que esteve em Natal agora há poucos dias, conheceu um pouco do meu trabalho, conversamos, e ela achou que tinha tudo a ver, né, o tema do podcast de hoje com a minha atuação, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre, ok? Pausa aí, Samuca. Eu achei que tinha a ver, porque eu imaginava, na minha ignorância, que o teu tratamento era para pessoas acima de 60, 70 anos. Depois eu vi que não tinha a ver, mas é muito importante a fala dela, porque ela é uma profissional da área. Sim. Entendeu? Eu vi que não tem a ver, que não tem idade para você ter esse tipo de doença. É uma doença? Uma disfunção. Uma disfunção. Tipo de disfunção, uma né? Disfunção. Mas vamos para a pergunta, então, que ela tem, que essa pergunta envolve, acho que quase tudo que você tem para falar. Sim. Uma coisa muito comum de afetar tanto homens quanto mulheres é a disfunção sexual, certo? E não é só quando se chega à terceira idade, não, tá? Pode acometer qualquer idade, né? Mas principalmente é mais após os 40 anos. Mas dependendo da causa dessa disfunção sexual, né, você pode ter uso de medicamentos, né, que diminui libido, você pode ter doenças metabólicas, né, doenças endócrinas, doenças reumáticas, né, tipo obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, lúpus, né, a esclerodermia. Então, assim, tudo isso é causa de uma disfunção sexual, certo? Então, na mulher, é muito comum, após os 40 anos, né, com o declínio, né, dos hormônios femininos, né, os estrogênios,
você ter a diminuição da libido, né? Você ter a dificuldade em atingir orgasmo, em sentir prazer, né? Pela própria deficiência hormonal, né? Pela falta de relaxamento. Outra coisa que está muito associada para os homens, principalmente, é o quê? É estresse, né? Você está estressado, e as doenças de base, né? Cardíacas, diabetes, né? Doenças cardíacas, a diabetes, né? Doenças vasculares, né? Então, tudo isso são causas, né? Aline Pinheiro, né? A nossa fisioterapeuta que está hoje participando comigo, e Eliana aqui do podcast, né? Pode falar mais sobre essas situações, sobre como é feito o tratamento, tá? Então, antes dela falar, né, sobre a disfunção sexual, eu gostaria só de complementar o seguinte: para a gente ter um envelhecimento saudável, com qualidade, né, com menos doenças, né, é importante um tripé, certo? Que é formado basicamente por quem? Uma alimentação balanceada, tá? Uma atividade física regular e com supervisão de um profissional, né, adequado. E principalmente evitar álcool em excesso, tabagismo, noites mal dormidas e a ingesta de líquido, que deve ser regular. A gente tem como calcular isso, né, para cada pessoa, né, de acordo com o peso, com as comorbidades, com a idade, né? Então, a gente tem um nível de água adequado, né? A hidratação é muito importante, tá? Então, vou deixar agora com a Aline, para ela falar um pouco mais aí sobre a disfunção sexual, né, dos homens e das mulheres, e o que é que a fisioterapia pode estar ajudando nesse sentido, tá bom? Beleza. Bom, Aline, eu quero saber o seguinte: tudo que ela falou é muito importante. A disfunção sexual traz, pelo que nós conversamos, tem tudo a ver com o teu tratamento. Sim. Tudo isso tem cura? Tem. Mesmo sendo o homem estressado, a mulher obesa, ou a alimentação, tudo isso tem como? Tem. Tem? Me explica pra gente aí, fala sobre isso, por favor. Vamos lá. Então, a disfunção sexual, ela abrange várias coisas. A gente fala de dispaurenia. O que seria dispaurenia? É a dor na relação sexual. E isso é mais incidente. Então, a gente tem mais casos em mulheres mais novas, tá? Então, a gente tem mulheres que não começaram ainda a sua vida sexual, que iniciam sua vida sexual e começam a relatar esse tipo de dor, né? Essa dor na relação, seja na penetração, na profundidade, enfim, em qualquer situação dessa. A gente tem o vaginismo, que parece um pouco com essa relação da dor ali, porque às vezes a dor ela pode ser um vaginismo que é quando a gente sente que é muito apertado e até fala que parece que tem espinhos, né? Isso é uma disfunção também. A gente pensa também nas mulheres que estão no começo da menopausa, e aí a baixa desse hormônio que ela disse faz com que o seu músculo ele perca bastante coisa. Então ele começa a perder elasticidade, ele começa a perder força e, consequentemente, ele começa a trazer dores. Você começa a ter pontos de tensão, a ter ressecamento vaginal. Então a gente fala que o ressecamento vaginal ele é extremamente comum na mulher que está começando a menopausa ali, ou até mesmo a mulher que já passou pela menopausa, já tá na menopausa há muitos anos, mas começa a relatar que já não tem mais lubrificação natural, né? Então, quais as coisas que eu sempre indico para as pacientes? Inclusive, eu estava vendo um artigo essa semana que a gente fala que chama Guideline, que é uma diretriz internacional do que a gente segue para tratamento de algumas doenças, né? E em relação à disfunção sexual, o tabagismo, a obesidade, elas são, assim, extremamente altas dentro da pessoa que tem uma disfunção. O que a gente aconselha no primeiro momento do paciente? Entrar com uma equipe multidisciplinar. Então, é isso que ela falou. A gente pensa no nutricionista, no médico endócrino, a gente trabalha junto. O ginecologista, eu sempre vou trabalhar em conjunto com outros pacientes, inclusive com psicólogos.
Porque muitas questões de disfunções sexuais estão atreladas à mente. Estão atreladas talvez a um trauma, a algum abuso que tenha sofrido. Eu não entendo como a disfunção, qualquer uma dessas disfunções, consegue ser mudada através da fisioterapia. Tá. Mesmo sendo emocional. Eu não consigo... Eu preciso saber, porque é interessante a gente saber. É uma coisa muito interessante. Que a pessoa fica perdendo tempo, liberando o sexo à torta e à direito aí, pras meninadas, e não explica essas coisas. Aí é o mau uso do negócio, né? Porque, e aí chega num momento que dá algum problema. como você mesmo falou, Deus faz tudo certinho. Faz. Então, se ele fez o homem e a mulher pra ter uma relação, não é pra ter uma relação com dor. Nunca, Né? nunca. Se ele fez o aparelho digestivo para urinar na hora certa, não é para ficar vazando o tempo todo. Então, essas coisas aí, eu quero entender melhor isso. Eu quero que as pessoas também fiquem sabendo, porque é interessante esse assunto, é muito importante. Sim, primeira coisa que eu vou falar, a gente vai avaliar. Eu vou avaliar o músculo, então eu vou falar aqui o passo a passo da minha consulta. Eu vou avaliar o músculo da paciente. Como que é feita essa avaliação? Exame ginecológico. Eu tô falando da mulher porque eu tenho poucos atendimentos dentro do universo masculino. Porque se com a mulher já é difícil... Já é um tabu, imagina com o homem. Piorou. O homem ele só vem procurar fisioterapia pélvica em casos de câncer de próstata. Porque aí ele começa a não ter mais ejaculação, ou não tem mesmo ereção, e aí eles vêm e procuram a fisioterapia pélvica, mas assim, é muito raro. Homens, preste atenção. Não vai esperar o negócio declinar pra vir procurar uma profissional. E aí também tem o tabu de fazer com mulher, porque, né? Então, geralmente os homens procuram homens. E tem alguns fisioterapeutas pélvicos, tem. Tem, mas é raro. Eu nunca ouvi falar, eu não sabia nem que tinha mulher. Mas tem sim. Tem algumas, inclusive tem alguns homens que são referências hoje no mundo da pélvica mesmo. Interessante. Mas assim, o que vai acontecer? Muitos tratamentos dos homens vão ser feitos de forma anal. Então, a gente vai trabalhar no canal anal. Então, o homem não quer. Aí fica mais difícil ainda dele procurar, né? Porque existe, é muito mais difícil. Preconceito muito grande, né? Em cima disso. Muito. É um assunto para um outro podcast. Aí, vamos, então, você falar das mulheres, né? Vamos. Porque é mais fácil pra gente, que já é um público complexo, mas é um público que tem mais aderência, né, no trabalho com isso. Certo. Então, eu vou avaliar toda a parte da estrutura. Geralmente, olha, quase 100% das vezes, a mulher que chega pra mim no consultório com dor na relação, ou que foi diagnosticado com vaginismo, ou com secura vaginal, ela tem o músculo totalmente tenso. É uma mulher que fica o dia inteiro sentada, é uma mulher que não pratica atividade física, é uma mulher que não toma água. Então, eu faço essa conta pra mulher. É o seu peso vezes 0,35. Então, é o tanto de água que você tem que tomar. Então, a gente faz essa conta. Só que aí a gente também tem um porém. Se eu tenho uma paciente que tá com incontinência urinária, e assim, uma incontinência bem severa, eu tenho que começar a dosar essas quantidades de água. Até pra ela não ficar indo toda hora ao banheiro ou também não perder. Então, tem essa questão do tratamento dentro da clínica. Sim. E aí eu uso alguns recursos. Primeiro, nós temos dilatadores. Eu até ia trazer, mas eu fiquei pensando se... Mas depois eu posso até mandar fotos. Dilatadores. A gente começa com dilatadores bem fininhos, que é Dilatadores que você faz é quase igual aquele aparelhinho que faz o exame ginecológico. O dilatador, ele é de silicone. Tá. E ele é uma borracha. E ele parece um pênis mesmo. Só que ele não tem aparência de pênis nem nada. Ele é uma base e ele sobe e tem a parte de silicone. Então, vai ter de vários tamanhos. Então, tem bem fininho, um pouco maior. Então, a gente começa a trabalhar primeiro pra gente relaxar essa musculatura. Pra saber a gravidade da disfunção. Às vezes, a paciente com mais fininho que a gente tem, o menor, ela já sente dor. E aí a gente, então beleza, então a gente vai trabalhar nesse. Como que eu vou evoluindo a minha paciente? Eu vou evoluindo o dilatador. Então eu tenho pacientes que às vezes chegam lá, vamos pôr de 0 a 5, né? Chegam no 2 e ela ainda tá com dor, tá muito ruim. A gente vai evoluindo e quando eu dou alta pra ela já tá no último, no 5, sem dor, sem receios. Muitas vezes é receio da penetração, porque vai doer. Então a mulher já vai pra relação sexual achando que vai doer.
Aí ela fica ali tensa. Aí tensiona tudo. Pronto, aí já começa a doer porque você tá tensionada, você não tá relaxada. E aí isso também eu penso que quando você tem um parceiro certo, né? Quando você é casado, você tem um parceiro certo, isso não é pra ser um tabu, porque você tem que conversar. Essa posição dói, essa posição não dói. Porque a gente também trabalha com isso. Eu vou, ó, quais posições que doem? Essa posição aqui dói mais, essa dói menos. Então vamos trabalhar dentro dessas posições pra gente ver, porque às vezes o músculo, se você tá de 4 apoios, o músculo vai reagir de uma forma. Se você tá deitado, ele vai reagir de outra. Porque tem a gravidade, né? Então a gente tem que trabalhar dentro disso. Eu trabalhei dentro de dilatadores, eu tô vendo ali, tem dilatadores térmicos. Eu também falo pra paciente, olha, você pode esquentar ali com uma água, colocar uma água quente, tem uns que você põe água quente, e tem outros que você coloca dentro do micro-ondas mesmo e esquenta. Quando você coloca o calor, geralmente o músculo relaxa. Então, você trabalha com o relaxamento dessa musculatura. É como se fosse paredes essas musculaturas, só que a gente precisa que elas se tornem maleáveis. Não posso ter uma parede dura ali, rígida, que qualquer coisa que entra dentro da vagina vai doer, vai muito assim. Então, eu vou trabalhar dentro do músculo. Todo o plano de tratamento da fisioterapia é baseado no músculo. Então, como o nosso assoalho pélvico é todo revestido de músculo, eu vou ali tentando trazer esse músculo, trazer ele mais presente, fazer... Porque não adianta também chegar e falar, você tá fraco o seu músculo, vamos fazer exercício, que é contrair, né? Então, que a gente vê por aí, que as pessoas falam mais, que às vezes até fala que é... Até mesmo no Pilates, ela me dá algumas formas de contração. Isso. Pra na hora que você tá ali contrair, porque é bom para outras coisas também, né? O único problema que a gente precisa pensar, quando eu trago isso muito genérico, vamos contrair e relaxar. Se é uma paciente que tem dor, se o músculo dela tá totalmente tensionado, Sim. Se eu faço mais contração, vai tensionar mais. Então, não é para toda paciente que eu posso pedir para contrair e relaxar. Às vezes, a maioria das vezes, as pacientes nem sabem relaxar o músculo. Porque elas estão tão acostumadas a contrair, tensionar, que quando vai relaxar, eu falo, relaxa, ela tô relaxando. E eu tô ali, porque eu avalio com o dedo, né? Então eu tô com o dedo dentro do músculo. E eu falo, relaxa. Aí ela fala, tô relaxando. Eu falo, não tá relaxando. O músculo tá totalmente preso. Uau, que informação interessante. E aí eu falo pra ela, você precisa relaxar. E aí outro recurso que a gente pode usar, além dos dilatadores, é um equipamento que chama peridel. O peridel, ele é como se fosse um vibrador, né? E esse vibrador, ele é um vibrador médico, né? Não tem nada de conotação sexual, erótica, enfim. A gente vai trabalhar dentro do músculo. Essas vibrações, elas são de nível de evidência, tipo, altíssimos. Porque a gente trabalha relaxando a musculatura dentro do assoalho pélvico. Porque tudo tá envolvido nesse músculo que tá ali dentro do assoalho pélvico. Inclusive... colocando o que eu lembrei aqui, que você começou falando sobre aquele caso da menina que morreu, né? Menina nova, né? Parece que tinha 16 anos. Isso, foi o que eu até pesquisei quando aconteceu, eu até tava olhando e algumas profissionais que são referências pra mim na área da físio, estavam falando, é o saco de Douglas, que é algo bem no fundo mesmo. Ser como perita no assunto, né? Porque quando nós entendemos de uma coisa, nós somos perita. Sim. Você acha que aconteceu isso com essa menina? Aconteceu, sabe o que pode acontecer muito? Muitas mulheres, elas têm o dentro ali da vagina rasa. Não é uma vagina funda. E às vezes, por ser rasa, dependendo do homem, isso pode... foi muito forte, né? Vamos pensar assim, não vai acontecer isso, não é normal, não é comum, foi algo agressivo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, mas o que eu estranhei nessa situação é que tiveram um relacionamento, descansaram, bateram um papo e foram tentar a segunda vez. Sim. Se foi tão agressivo assim, como é que foram tentar a segunda vez? Foi quando ela morreu. Porque possivelmente... deve ter... Eu não vi tudo que aconteceu, não tem ainda o laudo, né? Não. Mas o que deve ter acontecido nesse corte, deve ter tido um corte, estourou, começou uma hemorragia. E a hemorragia, ela não é rápida, né? Então começa aquela hemorragia, quando ela foi tentar de novo, já não dava, ela passou mal e acho que ela teve uma parada cardíaca. Porque, olhando pelo lado normal, eu não entendo disso, né? Mas demorou 51 minutos até ela chegar no hospital. Em óbito, uma menina de 16 anos. 16 anos, é isso? Acho que era, por aí. 16 anos, meu Deus. Eu fiquei, assim, impressionada com isso. Eu falei, vou perguntar pra Aline no meu pod se isso... existe mesmo, né? Existe, mas assim, foi uma relação extremamente agressiva. Fatalidade foi uma relação agressiva, sabe? Não foi algo normal. Possivelmente ela podia estar sentindo dor e não falou nada. Possivelmente. Ela falou, eu tô com dor, mas tá bom, aqui, vou aguentar um pouco, tá tudo bem. E de repente, quando viu,
foi fatal. Às vezes ela nem falou. É. Por conta da situação, situação. ocultou uma coisa que levou a óbito. Outra situação que eu falo dentro do consultório para paciente, que ela é casada, a paciente que é casada, né? E a gente tem um certo intimidade ali com o seu parceiro, é procurar maneiras de relaxar a musculatura antes de começar, né? Então, ter preliminares é importante no caso se você sente dor, porque vai relaxar a sua musculatura, vai relaxar você, vai relaxar a situação ali, e aí você consegue ter uma relação melhor, porque você vai ver que eu também às vezes falo para o paciente, usa o dilatador antes. Não como forma de um brinquedo sexual, que às vezes as pessoas podem pensar, mas não, como uma forma de relaxar o músculo mesmo. De você preparar o seu músculo para ter a relação. Mas isso não quebraria o clima? Mas aí no caso, se você, quando a pessoa tem dor, ela vai ter que procurar estratégias. Tá. Isso no caso da dor. Da dor. Tá. É Da claro, dor. tem que ter cura. Não Então, pode. a gente tá pensando numa questão ali de tratar. Porque, às vezes, a pessoa tá tão fixada nisso que eu vou ter dor, que ela não consegue pensar em outra coisa e quando vai realmente ter relação, tem dor. E não curte, o que é bom do relacionamento. Exato. Né? E aí, quando você traz estratégias dentro do que é possível pra você, você vai fazendo essas coisas até você se sentir segura, até você entender que não vai doer mais. Porque o músculo já tá relaxado, a gente já fez aquele tratamento. E aí, o tratamento, quando a paciente vai lá, também tem exercícios, porque o nosso assoalho pélvico tá interligado no nosso quadril, na nossa lombar. Então, todas as minhas questões que eu fiz de pilates me ajudam hoje com o tratamento com a paciente, porque eu vou fazer exercícios de mobilidade, de alongamento. A gente vai trabalhar muito a mobilidade, porque se eu tenho uma pelve dura, possivelmente o meu assoalho pélvico também é rígido. Consequentemente, isso pode trazer dor, isso pode trazer uma incontinência urinária, porque a incontinência urinária, às vezes você tem força no assoalho, mas você não tem percepção. Então, você não tem capacidade de definir se você está contraindo ou relaxando. Foi o que eu te disse. Dá pra misturar a dor do prazer com essa dor? Não. Não tem nada a ver? Não. Não dá. Porque as pessoas não vão... Prazer é prazer. Prazer é prazer. Dor é dor. Dor é dor. Só um minutinho. Pessoal, quem diria, hein? Organizando com Li, ó. A dica de hoje, organize sua vida sexual escutando os conselhos da Aline Pinheiro. Por favor, Samuca, tem aqui embaixo, né? Aqui embaixo Não, dela. O dela lá, o endereço para vocês seguirem no Instagram, marcarem uma consulta com ela. Gente, isso é muito importante. Eu brinco muito, mas isso é muito importante. O que nós temos para aproveitar da vida de bom, a gente não pode fazer isso uma coisa ruim. Eu vou dar um tempinho, Aline, para falar dos nossos patrocinadores. Nós temos aqui o Estúdio Zoe, que é o estúdio onde a gente está, representado pelo Samuel e pelo Rafael. Né? Que é esse espaço que eles acreditaram no meu trabalho e me deram essa oportunidade de me patrocinar para fazer esse podcast. Tem a Casa LED Mais, que fez toda a iluminação do estúdio. E eles têm um trabalho de e-commerce. Tudo que você imaginar de luminária, eles têm um trabalho de e-commerce. Você entrou na página deles, que está aqui nessa muca. Tá aqui no vídeo, você entra na página deles, você pensou em uma luminária diferente, fazer uma iluminação, teu marido lá que tem o escritório dele, quer iluminar lá o escritório dele, pensou numa coisa diferente, ele olha lá na lista e faz um pedido e-commerce. Ele tem vários vendedores para atender você e-commerce com o que você quiser. E tem a Casa 10. Casa 10, ele é uma distribuidora de materiais de limpeza. Ele vende produtos de limpeza para igrejas, hotéis, restaurantes, cozinha, hospitais, clínicas. Ele trabalha com um produto que chama Maridão, sim, que vende assim. É maravilhoso. Eu usei na minha casa, amei. Sabonete perolizado, uma coisa assim. Casa LED, Casa 10. E tem também a nossa... Rames, ela trabalha com lingeries. Ela tem umas lingeries maravilhosas e ela fabrica essas lingeries, certo? Tem a Sempre Bela Estética Avançada, certo? E tem a Quadrator, que é a empresa de esquadrias de alumínio, em Mogi das Cruzes.
maravilhosa, faz aquelas portas bonitonas e tal. E tem a Davi, que é o Centro de Distribuição Cosmética. Ele é o único representante aqui na região de São Paulo e todo o interior da Mirra. Todos esses patrocinadores mandaram presentes para você, muitos presentinhos, e são nossos amigos. Esse aí foi da Casa 10. Esse é da Casa 10, ó. Ah, que legal. Mandou um presente. quem não, as pessoas que me conhecem sabem que eu adoro ganhar Que e legal. dar presente. Então eles mandam presente mesmo. Esse aí Eu é da gosto. Casa 10. Esse aqui é da Davi. Ela trabalha com um produto da Mirra. Olha, vende para salões de beleza, clínica estética, inclusive pediu para você experimentar e depois mandar Tô precisando de matizador. Olha. Ela mandou você experimentar e colocar lá a Sim. tua opinião. Pode deixar. Vou Certo? pôr sim. Esse presentinho aqui é do pessoal do Lava Rápido KS. Menina, eu não tive tempo de falar com você. Senão eles tinham vindo buscar. Enquanto nós estamos aqui, ele vinha buscar teu Precisava. carro. E ele não faz uma lavagem normal. Nossa, Eles lavam, que legal. higieniza. O meu dia que foi lá, até uns risquinhos assim, ele tinha tirado. Menina, eu tô precisando. Eu precisava, mas tá aí. A hora que você vir pra Suzano de novo, você Eu vou pede lá deixar que lá. você ganhou Com certeza. esse sabonetinho deles e também ganhou essa cortesia deles, Amei, tá bom? muito obrigada. E aqui, o Estúdio Zoe também tem presente obrigada. pra Nossa, tô você. Amei, eu amo caneca. Amo. É linda essa caneca. Linda, Aí você muito não precisa nem obrigada. levar que você tá tomando água. Tá Já ganhou bom. a sua própria caneca. Obrigada. A Quadrator mandou também uma agenda pra você. Nossa, muito chique, né? É muito presente. Muito, É muito olha. presente. Caramba, muito É só no meu obrigada. programa que tem essas mordomias. Por isso que as pessoas querem participar do meu programa, Rafa. Fica me ligando, querendo participar. Pode me chamar quando você quiser, viu? Sai daqui recheado. Sai. Essa aqui foi a Rames Lingerie. Deus. Mandou um lingerie. Inclusive, o cartãozinho dela tá aí. Caso você queira mudar, passa na loja pra você conhecer e já troca a numeração. Tá bom? bom, tá bom. E ela é fabricação própria aqui na nossa Amei. região. Maravilhoso produto, sim, de primeiríssima qualidade. Gente, eu vou ter que conseguir levar tudo. Vai. Esse aqui é meu, pode. Esse é minha lembrancinha também pra você colocar lá no teu armário. Agora meu armário tá organizado. Ela me contratou pra organizar a casa dela e só com as dicas que eu dei, ela já se organizou. Já. Você tem que falar isso, hein? Só com as dicas Não, você só já... com a visita técnica eu mudei minha casa. Ainda falta bastante coisa, mas assim... Vou cobrar visita técnica Vai ter que agora, cobrar, vai vou ter que cobrar. Olha, eu dei uns Amei. toquezinhos pra ela, ela já mudou a casa dela. Agora tem aqui um presente da Sempre Bela Estética, que é Itacoaxetuba, uma clínica maravilhosa que eu quero que você vá conhecer. Olha o presente que ela te mandou. Meu Deus, é muito chique. É, igual você. Olha isso. Olha. Olha esse, mostra na cama aqui. Que lindo. Olha aí. Esse é o da Sempre Bela, que ela mandou pra você. A Flávia, que é a dona da estética. chique, hein? A estética dela faz tratamento facial, corporal. Eu não vou saber aqui falar o Tudo. nome, mas ó, Ela é tudo. É maravilhoso lá. centro de estética. Depois você entra, Legal, certo? vamos ver. Gente, aí ó, ativa o sininho. Como é que fala? Ativa o sininho, compartilhe, certo? Ativa o sininho, compartilhe e vambora, gente. Conheça esse pessoal aí, que esse pessoal que eu indico aqui são gente qualificada, viu? Agora vamos continuar para a nossa conversa que tá assim maravilhosa e usar dessas informações para o nosso... Eu aqui já aprendi algumas coisas, que depois nós vamos falar em off. Sim. Mas é muito interessante. E lembrando, de novo, homens, preste atenção. Não vai esperar ter um problema grave para procurar um profissional. Verdade. Como você falou, se existe homens que não querem ser tratados por uma mulher, que procure um profissional homem, mas procure um profissional. Sim. Porque tem assim, a vida é muito bela e é uma festa. A gente tá aqui Sim. de passagem, daqui a Sim. pouco a gente vai embora. Então vamos aproveitar, né? Pra fazer o que é de melhor. Eu quero que você me dê dicas. Eu, particularmente, sou bem antiga. Acho que sexo tem que ser depois do casamento pra ser uma coisa melhor, maravilhosa. Pra perder essa banalidade que tá aí, afora. Então eu queria que você desse dicas pras meninas mais novas. E pra lembrá-las que essas disfunções não acontecem só com idosos. Não. Pra elas poderem começar a se cuidar agora.
Pra poder ter uma vida melhor, mais tranquila. Eu queria que você falasse sobre isso mesmo, entendeu? Sim, bom, a gente às vezes pega, né, principalmente dentro do âmbito que a gente está inserido, da igreja, né, do cristianismo, de meninas que realmente se guardaram do casamento e vão ter relação sexual após o casamento. Sim. Só que aí chega lá na relação sexual e vê que é dolorido, tá doendo, não é tão bom quanto as pessoas pensam que é bom, e aí fala assim, e aí você depois de anos vai procurar ajuda, porque achou que era normal, igual essa senhora, 30 anos. Sim. Pelo amor de Deus, não dá. Então, primeiro, você tem que conhecer seu corpo. Conheça o seu corpo. Não é pecado você olhar, você entender. Você tem alguma coisa que tá doendo, alguma coisa que tá diferente. Conhecer seu corpo. Inclusive, eu indico para os pacientes ter um espelho e olhar, porque tem um monte de paciente que nunca nem olhou o próprio corpo. Tem porque vergonha? tem vergonha. Porque eu não vou olhar, Deus me livre. Mas as meninas, que a gente já tá numa geração, né, mais, com a cabeça mais aberta, eu não tô dizendo aqui tirar foto, mandar para ninguém. Tô falando para você ter um espelho. Pelo amor de Deus, gente, não vamos mandar nudes. É pra olhar pra vocês, né? Pra mandar Pelo nudes, menos não, pra meu você povo. olhar, pra você ver. Porque se acontece alguma coisa diferente, por exemplo, cânceres ginecológicos, aparecem coisas dentro da vagina. Aparecem caroços, aparecem verrugas, aparecem coisas ali que se a gente não tá atenta pra entender o que o nosso corpo tem, você vai deixar passar despercebido e isso pode gerar, né? Você pode pegar e depois descobrir quando tá algo muito mais avançado. Isso pras meninas e pras mulheres, pra melhor idade, enfim. Porque você tem que olhar o seu corpo. Até porque esses câncer nessa região são os mais silenciosos, né? Silenciosos e agressivos. É. Então, assim, além deles serem extremamente silenciosos, quando eles vêm mostrando alguma coisa diferente, possivelmente já tá num estágio muito avançado, mas tem tratamento, né? E, inclusive, eu também trabalho com pacientes que tiveram câncer ginecológicos, fizeram cirurgia, esterectomia, tirou o útero, enfim. Então, o que acontece? Quando você tira o útero, os seus órgãos ficam todos soltos ali, porque eles estão acostumados numa posição. Agora eles têm um espaço muito grande. Geralmente acontece de descer. Então a gente tem aquela famosa bexiga baixa, que falavam antigamente, que na verdade o nome técnico dela é prolapso. Ah, é prolapso, não é bexiga baixa, não. Então não é existe bexiga baixa. Não. Mas Prolapso. é prolapso. O que significa? Que a bexiga, ela desce. Você é capaz de ver, eu já vi. A bexiga, ela parece realmente uma bexiga rosa. Então você vai fazer xixi, ou espirra, ou tosse, você sente que vem uma bola pra fora. E aí você fala assim, mas nossa, o que será isso? É a bexiga desceu, ela tem capacidade de descer. Se você chega e trata isso antes, você consegue tratar dentro da fisioterapia. Consegue prevenir isso. Consegue prevenir e consegue tratar. A não ser em casos que já está muito avançado, e aí tem que colocar aquela redinha que a gente fala, né? Mas mesmo quando você vai pôr a redinha, você precisa fazer a fisioterapia. Porque você vai mexer na estrutura, você vai fazer uma cirurgia, vai mexer no músculo, o músculo vai ser alterado e vai perder a força. E aí você vai ter outras disfunções ali dentro. Então, uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, ou até mesmo uma dor na relação sexual, porque você fez uma cirurgia, né? E aí fica meio estranho tudo aquilo. Mas eu já atendi meninas que eram casadas, acabaram de casar e queriam conhecer o próprio corpo, porque nunca conheceram. E aí eu fiz a fisioterapia pra prevenir. E aí tinha um pouquinho de dor também, porque eu não sabia se essa dor era normal, se não era normal. E eu falava, não é normal. Perder urina não é normal, perder fezes não é normal, ter dor na relação sexual não é normal, ter a vagina ressecada não é normal, nada disso é normal. Nada Tudo disso. isso tem cura com a fisioterapia pélvica. Tem. Tudo isso tem E tratamento. pro homem, é o mesmo cuidado? Dá pra prevenir? Porque homem, ele não vai falar. Não. Então você aí, homem, que tá escutando, não fala, não precisa falar não, mas presta atenção nas dicas e vai escondidinho procurar um profissional. Ele não vai falar. E ele tem cura também. Tem Tem a claro que fisioterapia, ele pode... Tem. Tem esse negócio do ejaculação precoce. Ejaculação tem alguma precoce. coisa a ver com esse tratamento? Sim, tem. Tem alguma coisa a Muitas vezes a ejaculação precoce está relacionada... É muito psicológico também, tá? É psicológico. Muitas são psicológicas, mas outras são disfunções. Às vezes eu já peguei na faculdade, não peguei casos comigo, mas o paciente tá com câncer na próstata e ele tá com ejaculação precoce. Então o câncer tava pressionando aquele nervo e tava fazendo com que ele tivesse uma ejaculação precoce. Poxa então, vida. o que a gente precisa se atentar? Ejaculação precoce ou uma ejaculação tardia, que é um pouco comum também, mas às vezes
não dá muita atenção, pode ser um sinal de alerta. Então a gente precisa entender. Ou não ter ereção, ou a gente fala, né, que o paciente ele não consegue ter uma ereção automática. Então ele tem que ficar fazendo algumas coisas para conseguir. Isso não é normal. A gente tem que tentar entender o problema, se isso é uma questão psicológica, se é alguma disfunção ali, um trauma, alguma coisa, ou se tem alguma questão, um câncer, Se alguma for coisa. trauma, dá pra descobrir no tratamento? Terapia. Aí eu sempre falo pro paciente procurar. Porque já veio mulheres, né? Tipo assim, a esposa vem me procurar. O marido tá com problema e quem procura a esposa. Ah, Nossa, tem essa também? Tem. Essa é boa. Essa... A mulher fala assim, o meu marido tá assim, estressado, mas ele tem vergonha de falar. Às vezes o que ela me relata, fala assim, olha, às vezes manda pra terapia, fala pra ele conversar com o psicólogo, às vezes é uma questão psicológica ali, algum trauma pra identificar. Ou fala assim, vai já direto no procto, né, proctologista. Ou às vezes também no médico de... Ai, gente, esqueci o nome do médico. Que trata... Urologista. O urologista, ele é totalmente capaz de diagnosticar. Por isso que é importante deixar os nossos exames em dia, né? Então, fazer exame de sangue, fazer um ultrassom, né? Ultrassom no testículo, porque isso é dentro do que... Com que idade você aconselha o homem a fazer ultrassom? 25 mais. 25 já 25, é bom 30 anos fazer já ultrassom, faz. não tem problema nenhum, né? Porque Não. mulher faz mamografia desde que bem novinha. Sim, né? se você Então, você tem histórico familiar de câncer, porque o câncer de próstata, por exemplo, as pessoas falam com 40 anos. Mas se você já tem um histórico dentro da sua família, você tem que procurar antes. Porque possivelmente isso pode ser hereditário e você ter também. Então você tem que procurar. E se você procura antes, tem mais chance de tratamento. Tem mais chance de tratamento. É porque, igual, meu marido, ele passa no urologista que já pede ultrassom pra ele de ultrassom do testículo, ultrassom da bexiga, há muito tempo já. Porque na família tem Tem casos. Então, ele já faz isso. Agora ele fez a vasectomia. câncer na próstata ou qualquer outro câncer, então... Qualquer outro câncer. Ah, Porque tá. tem câncer no pênis, que não é muito falado. Tem câncer no raro, testículo. né? É raro. É raro. Mas tem câncer no testículo. Qualquer lugar que tem capacidade de ter célula é capaz de ter câncer. Então, é que a gente está acostumado com alguns cânceres mais famosos, né? Que são mais comuns. E que se a pessoa desconfiar que tem qualquer coisa de disfunção, ela procurando a terapeuta, ela pode até descobrir um câncer. Pode. Ah, Não necessariamente tudo que você tiver de disfunção é um câncer. Sim, não, eu tô mas... falando provavelmente, porque às vezes você é uma coisa boba, uma disfunção boba, que você vai investigar e tem um câncer lá na frente. Exato. Olha, interessantíssimo. Esse podcast devia ter 3 horas, porque é muito interessante, mas infelizmente o tempo não permite. Sim. Fico muito feliz de você ter aceitado o meu Sim, convite obrigada de vir. a você. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. E espero, gente, olha, tem o Instagram dela. O Instagram, segue a Aline. Segue a Aline no Instagram. Dá um joinha, siga o meu programa, me curte, compartilhe e olha, Organizando com Li, organize sua vida sexual com clareza, com responsabilidade. A gente brinca muito, mas isso é uma coisa muito séria. Organize a sua vida sexual, começando fazendo as coisas certas. Beijo! Mua! Coisa Tá assim. bom. Bom, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um tabu tão grande ainda, né, entre as pessoas, que vocês possam procurar ajuda quando vocês entenderem que não tem algo normal. Perder urina não é normal, perder fezes não é normal, ter dor na relação sexual não é normal. Se você tiver qualquer coisa dessa situação, pode me procurar, procura um médico de alguém da sua confiança e trate, porque tem tratamento, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.